as ondas olharei, se uma crise, somente em ti descansarei, pois eu sou. Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966, divulgando salvação. Eu, pastora Raquel Daros, dando continuidade também ao Ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de comunhão. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Alzira. Boa noite, Mário. Boa noite, Ju Arruda. E vem chegando aí, pessoal. Vem chegando. Vamos distribuir para mais vidas serem alcançadas em nome de Jesus. E glória seja dada ao nome de Jesus, hein? Hoje, na igreja da Cidade Dutra, teve culto de oração. E espero que tenha sido realmente maravilhoso. Pelo que eu soube, foi. Aonde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. E Ele é bem-vindo aqui também. Mais uma vez o Senhor é bem-vindo. É glorificado, aleluia. Deus seja louvado por mais esse momento de comunhão, esse momento de unidade. Vem chegando, pessoal, vem chegando aí. Não podemos negar também que o nosso final de semana, nossa Páscoa, nosso feriado foi realmente incrível. Uma comunhão, num só amor, num só carinho, porque juntos somos mais fortes. E vem chegando aí o Valdenir Moraes também, Francisca Sato, Lu, eu não lembro se eu falei teu nome. Aleluia, Simone Ravaiani chegando, oh, glória a Deus. Que bênção. E aí, gente, como tá a tua vida com Deus? Tenho certeza que tá cheia de altos e baixos. A vida, ela é assim, cheia de situações difíceis de enfrentar, de lutas, desafios. E cada desafio que a gente passa, a gente vai ficando mais forte, mais destemido, mais pronto, sem luz aí, Simone. Que Deus faça chegar a energia enquanto você está assistindo a live. Um beijo para o Miguel, para a Bibi, para o Murilo, para o seu esposo. Então tá bom. Santina Excel chegando aí também. A paz, Santina. Deus seja louvado. Queridos, então eu perguntei, como vai a sua vida com Deus, hein? Como vai a sua comunhão com o Pai? Espero que esteja bem. Mas a vida, ela é realmente complicada para todos. A vida, ela é difícil para cada pessoa. E cada desafio que a gente passa, a gente tem que crescer mais ainda na fé. Ontem eu saí falar com Deus. Tirei uma parte do meu dia para ir buscar o Senhor. Buscar direção, gente, direção de Deus. E não só como pastora, porque como pastora ontem, já de manhã, o Senhor foi me dando os posicionamentos, foi dando o que Ele queria, e eu fui obedecendo à voz de Deus. Mas eu fui buscando ao Senhor como ser humano, como ovelha, não como alguém que está na direção de alguma coisa, mas buscando a direção de Deus como ovelha, porque geralmente as pessoas, quando a gente está em algum cargo de liderança, as pessoas elas começam a mistificar o cargo, mistificar a vida da gente, ou elas querem deixar a gente como um ser místico, ou também quer nos derrubar de maneira assim de, essa não presta, não vale nada. E na verdade nós não somos nem místicos e nem
também nós não queremos ouvir que a gente não vale nada. A gente quer andar segundo a vontade de Deus. E para andarmos segundo a vontade de Deus é necessário nos esvaziarmos de nós mesmos. É necessário ter um coração quebrantado, gente, porque sem um coração quebrantado, a gente não chega a lugar algum. E ontem, quem sabe que eu moro para sair de casa, eu pego um cruzamento que é muito conhecido aqui na região. E ali sempre tem vendedores ambulantes, alguns já me conhecem, chama de pastora, tal. Mas chega uma hora que toda hora você passando num lugar e as pessoas querendo que você compre alguma coisa, querendo que você dê algum dinheiro, gente, fica maçante, né? Eu entro até em certos momentos em estresse, assim, porque lá vem aquela pessoa de novo falando, batendo no vidro e por incrível que pareça, naquele mesmo ontem quando saí para fazer as coisas, passando no mesmo lugar, eu falei, ai Deus, não deixa ter certas pessoas no semáforo, porque é horrível a pessoa batendo e falando não. E fui embora. A mulher, uma dessas pessoas bateu no vidro, querendo vender os seus panos, e eu mostrei que eu não queria, e segui. E daí quando eu estava orando para o Senhor me atender e eu comecei a orar e pedindo para o Senhor as misericórdias dele, batendo a porta e ainda falando, Senhor, tu que disseste que tudo aquilo que bater, pedindo, crendo, Senhor, já recebeste. E fui batendo e algo muito forte no local que eu estava em oração. Eu sei que foi o Espírito Santo, ele falou meu coração bem assim. Fez-me lembrar dessas pessoas, que eu não estava nem aí mais para elas, né? Eu passei o cruzamento, murmurei um pouco e continuei meu caminho. E depois de algumas horas, eu estava orando ao Senhor e ele falou bem assim, como eu vou atender o seu pedido se alguém bateu na sua janela e você não foi capaz de ajudar podendo? Naquela hora, eu transferi a minha alma para dentro do corpo daquela mulher. E na hora eu entendi o que o Senhor queria de mim. Na hora eu entendi que não é só receber de Deus as coisas. Que eu era aquela mulher, batendo na janela do meu carro. E olha que eu sou uma pessoa que sou sempre dedicada, mas ali eu realmente entrei em estado de esgotamento naquele farol de semáforo. Não é justificando não, mas é o que eu senti todos esses dias. E na hora veio eles no coração, veio essa fisionomia dessa mulher. E hoje, quando eu estava passando pelo lugar, eu falei, moça, quanto que é o seu pano? Porque todos os dias eu passo e você está vendendo e hoje eu quero te ajudar. Gente, aquele rosto de uma mulher inchada que eu achava que era bêbada, que ela vendia as coisas para trocar por pinga. Na verdade, ela tinha um derrame facial. E quando eu ofereci ajuda, ela me abençoava tanto, com um sorriso tão forte. E quando eu olhei o sorriso dela, eu lembrei do que o Espírito Santo tinha falado comigo, do que o Espírito Santo tinha me alertado. E quando eu olhei para ela, eu me vi diante de Deus pedindo ajuda, diante de Deus pedindo misericórdia. E quando eu saí do semáforo, a alegria dela invadiu meu coração. E o Senhor veio bem nítido ao meu coração dizendo, as suas armas não é o ódio, as suas armas não é a contenda, a murmúria, o medo que você tem do ser humano. A sua arma de vitória é a bondade, é o amor ao próximo. E ali eu fui invadida pelo reino de Deus, ali fui invadida pela presença do Senhor. Sabe, queridos, eu tenho trazido a igreja numa comunhão, para que vocês tenham amor um pelos outros, para que vocês saibam conviver um com os outros. Mas é fácil cumprimentar quem nos cumprimenta. É fácil abençoar quem nos abençoa, presentear quem vai nos presentear. E quando Jesus ele fala assim, essa passagem, que valor tem cumprimentar quem te cumprimenta, que valor tem presentear quem te presenteia, significa nós mesmos, que diante de Deus nós não temos nada, somente petições.
Diante do Senhor nós só temos carência. E Ele nos presenteia mesmo sabendo que nós não iremos devolver aquilo que Ele nos dá. Ele é fiel para conosco mesmo sabendo que nós não seremos por completo fiéis a Ele. Ele supre as nossas necessidades mesmo sabendo que em boa parte dos nossos dias nós iremos falar não para o que o Senhor pede. E o Senhor, Ele não vem de uma maneira assim que a gente se surpreenda com a presença dEle. Com glamour, com aplausos. Ele vem de um sentimento interno tão forte. Tão forte. Que é quase impossível de saber que é Ele que está falando ao nosso coração. Por isso eu quero alertá-los. É muito fácil chegar na frente e falar: o Senhor falou comigo, eu tive um sentimento que era de Deus. É fácil papagaiar, é fácil imitar. Difícil é desligar tudo para ligar o coração em Deus. A diferença, gente, não é em quem é mais pecador ou menos pecador. Porque aonde houve muito pecado, houve muito perdão. Aonde existe muito pecado, existe muito perdão. Então não se trata quem é pecador, quem é santo. Se trata para quem é quebrantado. Para quem é quebrantado de coração. E o que é ser quebrantado? A gente quer o tempo inteiro estar rodeado de pessoas, rodeado de amigos, de pessoas no serviço. Aí quando cansa, fala: eu preciso de um momento só para mim. E se isola e começa a escutar música e assiste um bom filme. Queridos, você está em comunhão com o teu ego. Você sai da comunhão com o teu ego que precisa estar com muita gente e entra naquele momento que você precisa estar com você mesmo. Mas em que momento do seu dia você separou para dar para Jesus? Em que momento do seu dia você parou de querer alimentar a sua alma, a sua carne, seja com música, com vídeos, com filmes, com companhias ou a sua própria companhia, mas em que momento você fala para Jesus assim: vem comigo, entra no meu carro, deita na minha cama, vamos conversar. Fala o que o Senhor tem para falar. Porque a gente fala muito. A gente chama Deus para Ele ouvir a gente, mas você já chamou Deus para Ele te contar alguma coisa? Quantas vezes, já nesse início que teve de semana, até hoje, você tirou 10 minutinhos para falar: Senhor, fala que teu servo ouve. Eu quero ouvir a tua voz. E silenciar tudo em volta. Ah, pastora, mas Deus fala através da palavra. Sim, Ele está falando agora. Deus fala através da música. Sim, Ele fala. Deus usa jumento, sim. Mas há um estágio maior do que precisar de alguém falando. Alguém sendo instrumento. É quando você silencia o mundo ao teu redor. Você pode estar no meio de uma multidão, mas você se desconecta de tudo que está à tua volta e começa a pedir para o Senhor a presença dEle. Gente, Deus tem tanta coisa para te contar. Deus tem tanta coisa para te mostrar. Sutilmente Ele vai invadir o teu pensamento e Ele vai começar a te dar direção. Sutilmente, Ele vai começar a conversar dentro da tua alma.
Sutilmente, Ele vai te direcionar. Ontem, quando eu saí, eu falei, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Ele falou, não, você vai me buscar. E eu deixei tudo que eu tinha para fazer na tarde para buscar Ele. E era como assim, naquele lugar Ele marcou um encontro comigo. Era como assim, Jesus está naquele lugar me esperando. E quando eu cheguei no lugar, eu não vi Ele vestido de branco, sentado. Eu não vi Ele fisicamente. Mas eu busquei. Ouvi. E Ele foi falando ao meu coração tão forte. Mostrando aquilo que estava certo e aquilo que estava errado que eu estou fazendo. Mostrando o quanto eu sou, em partes legalista, em partes eu vivo a graça. Ele foi me mostrando aquilo que eu alegrava e aquilo que eu penso que estou alegrando Ele. E Ele foi me mostrando. E eu falei, eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto, vou fazer igual Jacó, enquanto o Senhor não falar comigo. Mas, gente, tem que silenciar. Deus não fala no meio do barulho do teu coração. Teu coração está cheio de palpite, teu coração está cheio de desejos, está cheio de vontade, mas quando você para e fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ele começa a comunicar-se conosco. Eu lembro que a pastora Cláudia falava assim, ai, Kelzinha, sem desmerecer tudo que Deus está fazendo por nós, mas eu gostaria de estar numa montanha bem alta, sozinha falando com Deus. Era isso que os profetas faziam. Eles iam sozinhos, falando com Deus. Gente, tem horas na tua vida que você precisa parar e buscar Ele de verdade. E não é com gritos, não é com urros. Porque no ambiente igreja, se um grita, todo mundo grita. Se um fala, todo mundo quer falar. E igreja virou, parece, não a minha só, não todas, um lugar de esquizofrenia. Um lugar de personagens, que um imita o outro. E ninguém mais dá lugar para o Espírito Santo. Ninguém mais deixa o Espírito Santo agir. Estamos vivendo igual boiada. E Deus nos trata com identidade. Deus nos trata com individualidade, gente. Porque Ele sabe que a minha dor é diferente da tua. Ele sabe que a tua capacidade é diferente da minha. Mas Deus tem uma linguagem ao teu coração. Ele é o pai que você não teve. Ele é a família que você não tem. Ele é a esperança que você já perdeu. Ele é o auxílio que um dia você pediu para alguém e não conseguiu. Mas Deus, Ele é, sabe? Ele é presente. Ele vive entre nós. Só que Ele tem que viver calado. E se Ele for se expressar com um de nós, Ele tem que usar a boca de alguém para falar com a gente. Enquanto Ele já está aqui. Ele já é Deus. Ele existe, gente. E Ele quer te conduzir. Ele quer te orientar aonde pastor nenhum orienta. Como pode crente ficar esperando, crentes que se diz fervorosos, ficar esperando qualquer colega do serviço ser usado por Deus? Enquanto você pode estar num cantinho do teu emprego falando, fala, Senhor,
que o teu servo ouve. E Ele te direciona com poder e graça. Eu me surpreendo com a presença dEle. Eu me surpreendo com o Espírito Santo. Eu me surpreendo como Ele é palpável na minha vida. Mas, gente, eu não posso negar a vocês. Eu olho para o lugar da pastora Cláudia, do meu lado, que não está mais. E às vezes eu falo, ai, meu Deus, a minha mãe não está mais aqui. E vai dando aquela aflição, né? De repente, mas eu tô. Vamos passear junto, Kel? Vamos em tal lugar junto, Kel? E é incrível quando ele me leva. Realmente sempre tem uma missão. Sempre tem algo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Ou que eu possa enxergar o que Ele está fazendo na vida de alguém. Então, olha, depois que terminar essa live, que fica essa reflexão no teu coração. Você entender que o egoísmo tomou conta. O egoísmo tomou conta. Às vezes você luta, consegue ser um pouco legal, mas no fundo, o egoísmo tomou conta. Nem Deus consegue mais entrar na vida. O egoísmo tomou conta de tal maneira que nem Deus consegue mais entrar na sua vida. Nem Ele consegue mais dar opiniões. O egoísmo tomou tão conta, o egocentrismo, o eu tenho razão, o eu falei, que nem Deus mais consegue compartilhar momentos. Abre o coração. Abre o coração. As pessoas falam, ai pastora, eu te admiro tanto. Ai, admira Jesus. Admira Ele. Se você admirar Ele, você vai ver Ele dentro de mim. Você vai ver que é Ele quem me sustenta. Se você admirar Jesus, você vai ver que é Ele que me coloca em pé todos os dias. Admire o Espírito Santo. Às vezes você admira um pastor, um bispo, uma pastora. Eu te imploro, admire o Espírito Santo. Que todos os momentos com gemidos inexprimíveis te convence. Em todos os momentos está ali na tua vida, mesmo que escondido, abafado pelo teu ego, Ele está lá, cuidando de tudo. Admire Jesus Cristo. Ele em forma de homem, como Ele esteve na terra, Ele como Deus. Admire Jesus Cristo. Admire o Pai. A bondade do Pai. Admire o Espírito Santo. O reino de Deus. Céus e terra vão passar, mas a palavra dele, a palavra que é Ele, nunca vai passar. Eu falho. As pessoas falham. Os maiores líderes espirituais falham. Mas Deus, Ele nunca falha para contigo. Ele é perfeito. Ele é presente. Ele é um Deus que cuida de todos os teus detalhes. Amoroso, bondoso, misericordioso. Eu falho, queridos. Mas Ele não. Ele é bom. Admire Jesus Cristo. Ah, mas eu sou mulher, eu tenho que admirar a mulher. Não, você tem que admirar Jesus Cristo. Você tem que buscá-lo verdadeiramente. Abrir o seu coração para que Ele possa entrar. Quem somos nós sem eles? Sem Ele? A palavra do Senhor diz que Jesus foi batizado nas águas. E recebeu logo em seguida o Espírito de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Às vezes você está passando um momento de deserto aí, você fala, ai, o diabo me levou para o deserto. Será? Será que não é o Espírito Santo? Porque o diabo vai aparecer no deserto.
Mas ali você está passando pela tua prova. A tua prova. E o diabo fala no deserto com Jesus, utilizando as Sagradas Escrituras. E utilizando as Sagradas Escrituras, Jesus o combate. O diabo sabe a Bíblia, queridos. O diabo sabe como é uma religião. Ele está lá desde a fundação. O caído. Da fundação da terra. Então, muitas vezes a gente está no deserto, achando que está no deserto, porque o diabo colocou, não. Deus nos permite estar no deserto. E quando saímos do deserto, nós vamos para missões. Que somente depois de ter passado na prova, somos capazes de expulsar demônios, somos capazes de libertar vidas, somos capazes de fazer a obra do Senhor. E queridos, quantos que estão nas nossas igrejas, que querem já o altar, já querem o púlpito, as pessoas mal chegam na igreja, já quer pegar o microfone. Gente, microfone não é lugar de cantar, é batalha espiritual. Para se pegar um microfone e cantar, para se pegar um microfone e orar, vem guerras. O inimigo, ele não fica satisfeito, ele vem batalhas muito fortes, vem guerras muito fortes, vem situações dificílimas. Para se chegar a um nível de combate, numa adoração, tem que ter uma entrega por completo. Eu não estou falando quantos anos de igreja, eu estou falando entrega completa a Jesus Cristo, adoração, porque naquele momento que nós cantamos, a guerra no mundo espiritual, nós estamos mexendo no mundo da pornografia, nós estamos mexendo no mundo dos furtos, do roubo, da pedofilia, nós estamos mexendo com os infernos. Nós estamos ali indo de frente contra a separação, contra traições. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos trazendo diante de nós uma grande batalha, porque ao adorar a Deus, o inferno se levanta contra nós. Não é simplesmente, eu vou pegar o púlpito. Não, gente, tem que se revestir, tem que entender o que está fazendo, tem que se aprofundar naquilo que está fazendo. Não é fazer porque está imitando alguém, mas é sentir de dentro do coração a voz de Deus orientando, o calor do Espírito Santo, e não da emoção, mas da presença do Espírito Santo. Há um percurso a fazer. Se o próprio Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas para que se cumprisse toda a justiça, mesmo ele não tendo pecado. E o próprio Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, gente. Ele foi levado ao deserto para começar o ministério dele. Ele teve que passar por um período de deserto, de purificação, de renúncia. E quem somos nós? Né? Quem somos nós, né? Nessa história toda, para querer enfrentar sem renunciar a alguma coisa? Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor também te capacite dentro do teu relacionamento. A palavra do Senhor diz, olha que interessante, que se uma pessoa é para ficar abraçando a si mesma, é melhor que case. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu estou aqui vivendo minha vida de solteiro, mas está abraçando a si mesmo, está sendo amante de si mesmo. Diante de Deus não está certo, gente. Então, porque ninguém está vendo, está tudo legal. É uma coisa escondida, está tudo legal, está tudo certo. Daí está tudo limpo. Não, queridos, Deus não fez você para isso. Então, cultive o seu casamento, o seu relacionamento, homem e mulher. Cultive isso que o Senhor deu entre você e a sua companheira, entre você e o seu companheiro. Então a gente anda pregando contra o casamento, muitas vezes, o relacionamento entre o homem e uma mulher. O relacionamento entre o homem e uma mulher é lindo, gente. O relacionamento entre o homem e uma mulher é sacro, é lindo, é maravilhoso. Entre duas pessoas que se respeitam, entre duas pessoas, macho e fêmea, que se respeitam, que sabem aonde servir, aonde parar, aonde estar junto, aonde dar o espaço. Um relacionamento entre um homem e uma mulher
É lindo. E pode ver como o diabo luta para que os solteiros não tenham, para que os casados se separem, para que os casados vivam como se fossem inimigos um dos outros. É lindo o teu casamento, o teu relacionamento, né? É lindo. Olha, eu tô para dar a Santa Ceia para umas ovelhinhas da Francisca, lá no interior. E ela falou, pastora, eu não tomo a ceia nas igrejas aqui porque eu não sou casada com meu marido. E nós estamos há 11 anos juntos, temos uma filha. Eu acho um absurdo isso, gente. Desculpa, mas eu acho um absurdo. Ah, porque não casa no papel? Não sei qual é o motivo, gente, tá? Mas eu acho um absurdo as pessoas acharem que duas pessoas que já estão numa tenda junto não é marido e mulher. Sabe? Igual Isaac e Rebeca, Sara e Abraão. Cadê? Onde estava lá o cartório? Não é verdade? E pessoas que são fiéis uma à outra, tá tendo uma vida juntos, moram juntos, aguenta a família um do outro, estão ali perseverando junto na hora da enfermidade, ela tá ali com ele, na hora das tribulações, os dois estão juntos. Para mim, é um casamento, tá? E as pessoas que namoram, dorme com a outra pessoa e depois deixa falando assim, era só um namorado, mas estava ali tendo contato físico e falando que era só um namorado, era só uma namorada. Não, diante de Deus era um corpo, um só corpo, sabe? Mas era namoro. Namoro na linguagem do mundo, mas na linguagem de Deus, a partir do momento que uma pessoa está com a outra, torna-se um só corpo, é um casamento. Independente se você deu bolo para festejar que você está dormindo na mesma cama que alguém, se você entrou de branco, né, de terno, para falar para todo mundo que você está dormindo com alguém, para que todo mundo festeje o fato que você está na cama com alguém, e outros que têm uma aliança de fidelidade diante de Deus, que não se traem, estão ali convivendo juntos, constituindo uma família. Para mim, gente, tá? Para mim, eles são casados. Diante de Deus, a partir do momento que você deita-se com uma pessoa, você já é marido e mulher. Já tem uma aliança. Então, hoje, a gente vê muito assim, a gente namora, a gente fica, e depois, né, tem contato sexual, não deu certo, cada um vai pro seu canto, porque era só namoro. Não, gente, deitou junto, dormiu junto, relacionou-se, é já uma comunhão de corpos diante de Deus. Namoro que pode se deixar um ao outro é aquele que não teve o contato físico. E pela palavra de Deus, nem beijo tinha, gente. Na época de Jesus, nem beijo tinha. Eles viviam em casas, em lugares separados. Tanto é que cumpre que Maria casou virgem. Ela teve Jesus virgem, para mostrar que ele era do Espírito Santo e não de homem. Então, gente, há tanta babaquice no mundo e tá tirando você de ter um casamento, de ter uma mulher fiel, um homem fiel ao seu lado, alguém que caminhe com você, né? Não é caminhar com a sua religião, mas caminhe com você para Deus. Não perde isso, não perde o seu casamento, não perde, não me chama de namoro se você dorme junto, tá? Não perde a sua mulher, não perde o seu marido. Tem pessoas que estão trabalhando comigo na obra que eu já os considero marido e mulher e acabou. Mas diante dos homens, mas diante de Deus eles já são marido e mulher. E louvado seja o Senhor por isso. Então não perde o seu relacionamento. Não perde o calor do teu lar, não perde o calor da tua família, dos teus filhos, da tua casa. Permita o Espírito Santo agir na tua vida de maneira sobrenatural. Não permita o inimigo roubar aquela alegria de vocês estarem juntos, de ter o aconchego. Ele vem com brigas, ele vem com desconfiança. Quando vierem as desconfianças, sabe o que você faz? Você sabe que a sua desconfiança está um pouco exagerada. Você sabe que está um pouco exagerada. Lembra daquela passagem que o amor, ele não desconfia, o amor, né, não é ciumento. Lembra dessa passagem do amor que acho que está em 1 Coríntios 13? Agora eu não lembro, se alguém lembrar, escreve aí. Acho que é 1 Coríntios 13. O amor, gente, ele não duvida. Então, joga para fora tudo isso.
Ah, pastora, mas se eu tô sendo traído, se você tá sendo traído, você já tá, né? O problema é da pessoa que te trai, o problema é da pessoa que faz mal para você. O problema é da outra parte, porque Deus vai te defender. Deus vai acabar com esse jugo desigual. Deus é bom. Deus é bom e Ele vai acabar com o jugo desigual. De uma maneira ou de outra, Ele vai trazer solução. Mas a sua parte mesmo, não perca o teu casamento. Ah, pastora, mas sabe, eu na cama, eu não sou tudo isso. Procura um médico, procura ajuda. Mas não deixa o calor da sua cama terminar. Não deixa o calor da comunhão terminar. Eu tô casado já junto há mais de 20 anos e os beijos acabaram, o carinho acabou, o romantismo acabou, as flores acabaram, os jantares à luz de vela, nem se for a vela, né, Simone Havaiani, que acabou a energia, acabaram. As conversas gostosas, os cochichos gostosos, não pode acabar, não pode. Você tem 50 anos de casado, não pode acabar o cochicho gostoso entre vocês. Não pode acabar o carinho, não pode acabar o toque. Não deixa o diabo roubar isso de vocês. Ah, pastora, mas eu não gosto mais. Vai buscar o Senhor, que tem alguma coisa aí que o Senhor pode renovar. Tem alguma coisa que o Senhor possa trazer à existência. Todo mundo é seu amigo, menos a pessoa que está dormindo com você. Todo mundo é legal para você, menos essa pessoa. Não, Deus pode mudar essa história. E às vezes você é legal para todo mundo e para quem está do teu lado você é uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa ausente, uma pessoa chata. É chata. Só quando precisa de alguma coisa você vai lá e agrada, como uma prostituição, né? Quando você quer alguma barganha, né? Alguma coisa em troca, você vai lá e começa a ser agradável. Não, para com isso. Para com isso. Deixa o Senhor tomar conta. Deixa o Senhor agir. Faça da sua casa um reino de Deus. Um reinado, uma nação. Permita seus filhos, seus netos, seus sobrinhos terem fé no casamento através do teu casamento. Deixa eu ter fé no casamento através do teu casamento. E é lindo, é lindo. Permita o Senhor fazer isso por você. Gente, olha, nós abordamos tantos assuntos, né? Falamos do egoísmo, ouvir a voz de Deus, dar o tempo para ouvir a voz de Deus. Nós falamos de não perder a comunhão dentro de casa, o aconchego, o carinho um pelos outros. E se você é uma pessoa muito estourada, muito nervosa, muito geniosa, procura ajuda. Não maltrata quem está do seu lado, não. Procura ajuda. Procura ajuda antes que seja tarde demais. Procura ajuda antes que você mate alguém. Procura ajuda antes que você destrua com essa pessoa linda que está do teu lado. Procura ajuda. Procura pastores consagrados. Procura psicólogos cristãos. Procura ajuda, procura. Você que tem um gênio muito forte, muito ruim, as coisas têm que ser só do teu jeito. Você estoura, você torna-se agressivo, você grita palavras horríveis, você fala palavrões dentro de casa. E vamos mudar essa situação. Você já tentou espiritualmente? Você já tentou buscar a Deus? Não conseguiu? Então vou fazer o seguinte, procura ajuda profissional. Mas vença isso. Vença em nome de Jesus. Busca todas as armas, mas vença. Não deixa a agressividade ser o Senhor da tua vida. Ah, pastora, mas é só de vez em quando. Os goles de coisas ruins, elas vêm aos picados, vêm bem pouquinho. A amargura, os vícios, eles vêm aos poucos. E como dizia a pastora Clau, basta uma vez bater, vai vir a segunda, a terceira, e cada vez fica pior. Quando se perde o respeito um pelo outro, com palavreados ruins, palavrões, xingamento, empurrões, gente, sai. Se você é essa pessoa, você sai, vai procurar ajuda. Procura ajuda. Não é normal, não é certo, não faz parte de um casamento, não faz parte de uma família. Qualquer tipo de diminuição, agressividade, manipulação não faz parte de uma família. Então não aceite isso em você. Ah, mas é de vez em quando. Não aceite. Se você perceber que já está incontrolável, você percebeu que já começou, vai procurar ajuda.
jejua, busca o Senhor, mas procure ajuda profissional. Não deixe que isso continue em você. Ser forte é você também procurar ajuda. A pessoa forte, ela procura ajuda. E se alguém aí está passando por essa situação dentro de casa, eu também falo, procure ajuda. Não aceite, você vai aceitando que escutar palavrões contra você, xingamento, empurrões, e chega ao ponto de agressões. Você fala, não, mas só foi um palavrão. Não um palavrão, você não merece. Só foi um empurrão, não. Não tem essa. Você tá de boa aí e de repente você está sendo maltratado, você está sendo diminuído. Não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode. Mas acontece de tudo numa vida. Mas vai se tornando comum, gente. E quando o mal ele está comum dentro de uma família, é irreversível. São marcas para sempre. É uma destruição na mente da pessoa para sempre. Quem teve pai agressivo, gritão, pode garantir aí junto comigo que isso daí a gente carrega para sempre. Uma submissão a todo tipo de maltrato. E Deus não fez ninguém nem para maltratar e nem para ser maltratado. Então não aceite como normal. Tá bom? Que a graça do Senhor se estenda para quem está assistindo, para quem vai assistir mais tarde. Que Deus liberte, que Deus realize grandes milagres na tua vida, na tua casa, na tua família. E tudo aquilo que foi colocado hoje em pauta aqui nessa live, o Senhor possa fazer grandes transformações, grandes milagres em cada um de nós. Que a graça do Senhor nos proteja, que a graça do Senhor nos guarde, que a graça do Senhor nos livre, que a graça do Senhor nos liberte. E aonde nós estivermos, qualquer um de nós, que haja paz. A paz que excede todo entendimento. Que haja paz no nosso coração. Que haja paz nas nossas atitudes. Que haja paz na nossa casa. Que haja paz na casa dos nossos familiares. Que haja paz na nossa igreja. Que a paz do Senhor seja sobre a nossa vida. E toda ansiedade caia por terra. E venha a bondade de Deus permanecer sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de todos. Obrigada a todos que participaram. Juju, João Batista, Sandra Barbosa que entrou aí, Valdenir. Que a graça do Senhor continue sobre cada um em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem na paz.